Boa tarde, pessoal. E aí? Bom, seguinte, vou fazer um teste aqui com vocês, né? De ver se vai dar certo trabalhar com os módulos da nossa apostila, né? Com essas pequenas aulas. Lembrando que são aulas simples. Então é o seguinte, o que eu preparei hoje? Bem, módulo 6 da nossa apostila, frente 3, eletricidade. Então eu vou resolver com vocês aí os exercícios, né, do módulo 6 e do módulo 7. Vamos ver se dá certo aí, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro exercício aí, vocês podem acompanhar pela apostila aí de vocês, fala o seguinte, eu acho que até o primeiro exercício, né, eu já resolvi com vocês em sala. Ele fala o seguinte, uma bateria de automóvel apresenta a curva característica abaixo. A FEM e a resistência interna da bateria valem respectivamente, então vamos lá. Como eu disse para vocês em sala, né, quando a corrente é zero, significa que o circuito está aberto. E quando o circuito está aberto, não está passando corrente. Então a DDP é igual a FEM, que é a força eletromotriz. E o que é interessante você observar no gráfico também é que quando a DDP vai a zero, a corrente é a mais intensa possível, ou seja, a corrente em curto-circuito, que no nosso caso do gráfico aí é 4 amperes, beleza? Então vamos lá, como calcular a resistência interna da bateria e a FEM? Bem, primeiramente nós podemos usar a equação do gerador. A equação do gerador fala que a DDP do circuito é igual a FEM menos a resistência interna vezes a corrente. Voltando no gráfico, eu sei que a corrente é zero. Quando a corrente é zero, eu posso afirmar que a DDP é igual a FEM. Portanto, se eu utilizar desse artifício e observar o gráfico aí, né, eu consigo comprovar para vocês que a FEM é igual a 12 volts, beleza? Bem, já para resistência interna, eu posso usar de um artifício, lembrando que tem outras maneiras, mas talvez o artifício mais rápido seria eu pensar que a resistência interna é a tangente do ângulo de inclinação da reta nesse gráfico. Então eu sei que a tangente é cateto oposto, que nesse caso aí é 12, pelo cateto adjacente, que é 4. Então se eu dividir 12 por 4, eu encontro 3 ohm. Então a resposta desse primeiro exercício, que foi até o exercício que eu resolvi em sala, né, é 12 volts e 3 ohm, letra D, beleza? Vamos lá. Daqui para frente agora, eu acho que eu não fiz com vocês em sala, então vamos lá, vamos continuar. Exercício 2. Exercício 2 é um exercício também de gráfico, que ele fala o seguinte. Um resistor variável R é ligado a uma fonte de corrente contínua de força eletromotriz, que é a FEM, e resistência interna Rin, constantes, configurando um circuito fechado de corrente total I. Para diferentes valores de R, são medidos a corrente total do circuito, que é I, e a diferença de potencial de saída, que é o V da fonte, ou seja, que é o total que a fonte fornece aí. O gráfico abaixo representa algumas dessas medidas efetuadas. Determine a força eletromotriz e a resistência interna. Então é o seguinte, perceba que eu vou trabalhar com o gráfico. O que eu vou fazer no gráfico? Primeiro, eu vou calcular a resistência interna. Por quê? Todo gráfico da DDP pela corrente, a tangente do ângulo formado, a tangente do ângulo de inclinação da reta é a minha resistência interna. Então eu vou traçar um triângulo aí, certo? Vou marcar o ponto onde eu marco 2 amperes e 5 volts. Depois eu vou usar o ponto onde tem 6 amperes e 3 volts. E vou fazer o cálculo aí, correto? Eu posso até usar outro ali, né? No nosso caso aqui, eu usei o de 8 amperes e 2 volts, beleza? A tangente desse ângulo formado aí me fala o seguinte, cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto, então, é uma variação de DDP, é uma variação de voltagem, ou seja, final, que é a final, que é o 5 menos 2 ali, correto? Vai me dar exatamente 3 volts de variação nesse intervalinho aí. E de corrente elétrica, né? 2 para 8 vai dar 6. Então, se eu dividir 3 por 6, eu acho meio ohm, que é o valor da resistência interna. Beleza, primeiro passo, tá pronto. Segundo, vamos calcular a FEM. A FEM, eu marquei aí um ponto A no gráfico. O que é esse ponto A no gráfico? Eu vou marcar o ponto 2 amperes e 5 volts. 2 amperes no eixo horizontal, 5 amperes, que é o correspondente, quer dizer, 5 volts, que é o correspondente no eixo vertical. Então, vamos lá. Vou usar a equação do gerador, né? A equação do gerador fala que a DDP, que pelo gráfico é sim, é igual a FEM, que eu não conheço, menos a resistência interna, que é 0,5, eu acabei de encontrar ela,
E quando eu tenho 5 de voltagem, eu tenho 2 de amperagem. Realizando os cálculos aí, né? Menos 0,5 vezes 2 vai dar 1. Realizando as trocas que eu tenho que fazer aí, eu encontro que a FEM é 6 volts, beleza? Então está calculado aí a resistência interna e a FEM. Esse é o exercício 2. Vamos lá, exercício 3. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador do circuito aberto, quando o circuito está aberto, a corrente é 0, é 12 volts. Então, esse 12 volts é a minha DDP, é o meu U. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, o que é o curto-circuito? É quando a DDP vai a 0. A corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes, ou seja, a corrente em curto-circuito é 5 amperes. Nessas condições, a resistência interna do gerador é em ohm igual a... Bom, então vamos lá, primeiro passo. Como foi mencionado aí no texto, a DDP do gerador com circuito aberto é sua FEM, ou seja, o U é igual a FEM. Beleza, então, portanto, nós temos a FEM de 12 volts. Quando eu tenho a corrente em curto-circuito, a DDP é 0. Então, eu tenho a corrente mais intensa possível. Então, eu posso falar que a intensidade da corrente é a FEM pela resistência, beleza? A corrente eu tenho 5 igual a FEM 12 e a resistência interna eu não tenho. Então, se eu faço a multiplicação aí dessa proporção, eu posso falar que 5R é igual a 12. Logo, o R é 12 por 5, encontrando 2,4 aí. Letra A, beleza? Exercício 4. O exercício 4 ele é um pouquinho mais complexo, certo? Mas dá para fazer de boa. Vamos lá. Um estudante em uma aula de física experimental mediu os valores da DDP nos terminais de um gerador e os correspondentes valores da corrente elétrica que o atravessa, obtendo a tabela abaixo. Após coletados os dados, conclui que a curva característica desse gerador era uma reta crescente. Esse gerador era ideal? Esse gerador não era ideal e sua resistência interna era 0,5 ohm? A força eletromotriz gerada pelo gerador era 50 volts? O gerador é qualquer dispositivo capaz de converter energia elétrica em outra modalidade de energia, exceto energia térmica. Bom, a letra E já está errado, né? O gerador elétrico, ele converte qualquer tipo de energia em energia elétrica. E aqui ele fala, o gerador é qualquer dispositivo capaz de converter energia elétrica em outra modalidade. Bom, se a gente trabalhar com um gerador elétrico, aqui já está errado. Então, beleza, eu vou usar da tabela. Vou escolher 2 pontos dessa tabela aí, certo? E vou montar a seguinte equação, usando a equação do gerador. Primeiro, eu tenho que a DDP é 40 volts quando a corrente é 10. Então, eu vou substituir na equação ali, vai ficar ficando 40 igual a FEM menos R que multiplica 10, beleza? Não consigo sair daí. Então, eu vou usar outro ponto. Aí, usei o ponto de baixo, 48 volts e 2 amperes. Novamente, utilizando a equação do gerador, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, fica 48 igual a FEM menos R vezes 2. Então, aí fica 2R, beleza? Eu vou comparar 1 e a 2. Na hora que eu comparo, isso aí, gente, você pode resolver por substituição, pode até mesmo fazer um escalonamento. É um sistema linear, beleza? Eu vou encontrar que 40 menos 48 é igual a menos 8R. Então, menos 8 é igual a menos 8R. Então, a minha resistência, apesar de estar o R maiúsculo aí, né, seria o R minúsculo, seria a nossa resistência interna. É de 1 ohm. Logo, utilizando esse R, que é a nossa resistência interna de 1 ohm, em qualquer uma das duas expressões, eu consigo calcular a minha FEM. Por exemplo, aqui eu usei a primeira, né? 40 igual a FEM menos R vezes 10. Como R é 1, eu posso escrever 40 igual a FEM menos 10. Logo, a FEM é igual a 50 volts. Correto? Então, nós chegamos na resposta aí, que é a letra D. A força eletromotriz gerada pelo gerador era 50 volts. Beleza? Aí nós terminamos o módulo 6. Vamos lá no módulo 7. Continuando aí. Bom, geradores elétricos e a lei de Poulier. Beleza, vamos lá. Primeiro exercício da apostila de vocês fala o seguinte. Quando um gerador de força eletromotriz 12 volts, então ele já deu a FEM, é ligado a um resistor R de resistência 5,8, uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes circula pelo circuito. A resistência interna deste gerador é igual a... Bem, aí embaixo, né, abaixo dessa figura aí que você já possui, eu fiz outra figurinha onde mostra o seguinte. A resistência interna da bateria, você não sabe, a FEM 12 volts
A resistência 5,8 ohm e aí está atravessando uma corrente de 2 amperes. Beleza? Lembrando o sentido convencional da corrente, em positivo por negativo. Então perceba que aqui basta eu usar a equação do gerador ou até mesmo a lei de Poulet. A lei de Poulet fala o seguinte: a corrente é igual a Φ dividido pela somatória das resistências. Lembrando que essa lei só é válida para circuito simples, o circuito tem que estar em série. Substituindo os valores, eu encontro 2 igual a 12 dividido por R mais 5,8. Beleza, fazendo as multiplicações aí, né? Eu encontro R mais 5,8 igual a 12 por 2. Lógico, a matemática tem várias outras maneiras de você resolver isso aí. Dividindo 12 por 2, vou encontrar 6. E subtraindo 5,8 de ambos os lados, nós encontramos a resistência interna 0,2 ohm. Beleza? Que na apostila de vocês é a letra B. Vamos lá, exercício 2. O exercício 2 ele é mais complexo um pouquinho, né? No circuito representado abaixo, a força eletromotriz do gerador vale 30 volts. Beleza. A intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor é 5 ohm. Vale? Então ele quer saber a corrente elétrica no resistor de 5 ohm. Gente, é o seguinte, aqui eu posso usar da lei de Poulet. A lei de Poulet fala o seguinte, que a corrente é igual a Φ dividido pela somatória das resistências, desde que esse circuito está em série. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois resistores que estão em paralelo aí, que é o 9 e 9, e vou achar o resistor equivalente. Quando eu tenho dois resistores ligados em paralelo, para eu encontrar o resistor equivalente, como eles têm a mesma intensidade, eu posso pegar o valor deles e dividir pela quantidade de resistores que eu tenho aí, que no caso é 2. Então vai ficar 9 meios, que vai dar 4,5. Beleza? Então eu chego nesse circuitinho aqui, ó. Aqui eu sei que a corrente vai no sentido horário, porque vai do positivo para o negativo, convencional. Então eu vou chegar nesse circuitinho aí que eu resolvi e vou aplicar a lei de Poulet. A lei de Poulet fala que a Φ é igual à somatória da resistência. No caderno de vocês eu devo ter colocado R mais R, a resistência mais a resistência interna, é a mesma coisa, é o símbolo de somatória. Beleza? Então eu posso escrever que o I é igual a 30, a somatória das resistências, 0,5 mais 5 mais 4,5, que vai dar 10. Dividindo, eu encontro 3 amperes. Aí, qual a corrente elétrica que passa no de 5 ohm? Você vai perceber que quando o circuito está ligado em série, igual está nessa segunda figurinha aí, a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, tanto no 0,5 como no 5 ohm, quanto no 4,5, eles são atravessados por uma corrente de 3 amperes. Beleza? Então, letra D. Vamos lá, exercício 2 aí. Na imagem, vê-se um circuito elétrico simples, em que uma pilha comum, uma chave interruptora e uma lâmpada, supostamente ômica, estão ligados em série. Beleza, então eu tenho aqui um circuitinho simples, né? Um gerador, um interruptor, que é uma chave, e uma resistência, que no caso é uma lâmpada. Se essa pilha for associada em série com outra pilha idêntica, gente, mesma resistência, e a essa lâmpada for associada em série em outra lâmpada idêntica, a primeira lâmpada, a corrente elétrica que percorrerá o novo circuito terá, em relação à anterior, intensidade de... Bom, vamos lá, situação inicial. Usei a lei de Poulet, né? A lei de Poulet fala o seguinte, que a situação inicial tem que a corrente 1, que eu chamei aí, é a Φ pela resistência. Beleza? No nosso caso aqui, nós temos só a resistência da lâmpada e a resistência interna do próprio gerador. Então, a corrente, na situação inicial, eu tenho exatamente essa corrente. Beleza. Depois, o que ele fala aí? Apesar de eu ter colocado situação inicial aí, seria o final, né? Eu chamei de corrente 2. A corrente 2, ele diz aqui que ele coloca uma pilha associada em série com a primeira. O que significa isso? Eu fico com duas FENs. Seria a mesma coisa que você pensar duas pilhas de 1,5 volts. Se eu colocar uma pilha de 1,5 volts associada com outra, e essa associação for em série, a outra de 1,5 volts, eu vou ter aí 3 volts. Então foi isso que aconteceu aqui. Eu coloquei uma pilha de FEN com outra associada com outra FEN. As duas são idênticas, então eu tenho duas FENs, que é representada por 2E na lei de Poulet, beleza? Logo, eu coloquei uma lâmpada em série com a outra, e ela é idêntica, então ela fica com resistência 2R e mais 2R. Por que 2R? Porque as duas pilhas têm resistência interna iguais. Então fica 2R mais 2R, circuitinho em série. Se eu colocar o 2 que está no denominador em evidência, né, eu posso simplificar, encontrando que a corrente 2
É a FEM por R mais R'. Se você comparar as duas aí, você vai ver que a corrente 1 é igual à corrente 2. Perfeito. Então, o que acontece com a corrente? Ela fica inalterada. Letra C. Beleza? Vamos lá. Exercício 4. O exercício 4. Um circuito é formado por uma associação mista de 4 resistores conectados a um gerador de tensão contínua G. Com os valores de tensão e resistência elétricas indicados na figura. Então, você tem 100 volts que é distribuído esse circuitinho aí. Sendo os resistores ômicos, o que é o resistor ômico? O resistor ômico é aquele resistor que obedece à primeira lei de Ohm. A tensão elétrica no resistor de 3 ohm é igual a... Bom, ele quer saber a DDP no resistor de 3 ohm, galera. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esses dois resistores que estão ligados em paralelo e achar o resistor equivalente. Novamente, lembra da regrinha? Dois resistores de mesma intensidade ligando em paralelo. Basta eu pegar a intensidade e dividir pela quantidade de resistores. No nosso caso é 2. Então, vai ficar exatamente 5. Então, a resistência equivalente aqui seria o 5 que eu encontrei, mais o 2, mais o 3, que seria 10. Se eu aplicar, foi exatamente isso aí que nós encontramos, a resistência equivalente que eu fiz aí para vocês. Então, 10 meios, mais 2, mais 3, 10 ohm. Beleza. Esses 10 ohm, gente, recebem 100 volts. Então, o que eu posso fazer? Pela lei de Coulomb, né, eu posso encontrar o valor da corrente, que é o 100, na resistência equivalente de 10, encontrando exatamente 10 amperes. Beleza? Apesar de eu não ter colocado aí, vocês podem fazer a conta, né? 10 amperes. Aí eu sei o seguinte... No meu circuito, o resistor de 2 ficou ligado em série com um de 5 e ligado em série com um de 3. Ligação em série, gente, a corrente elétrica é a mesma. Então, no resistor de 3 ohm passa exatamente 10 amperes. Então, eu posso dizer aí, através da primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, 3 vezes 10, 30 volts, letra E. Beleza? Bom, o 4 é mais complexo, né? Perceba o seguinte... No circuito abaixo, a leitura do amperímetro ideal será de... Bom, vamos ver essa leitura. Só a letrinha, eu tenho um tanto de resistores. Mas perceba o seguinte, ó. Tem 2 fios aí em roxo que não tem resistência. Isso aí pode gerar um curto-circuito. Que foi exatamente o que eu fiz aí, né, na figurinha de baixo. Na nossa figura de baixo, você pode ver o seguinte. Eu marquei no ponto superior, na linha onde está o amperímetro, o X. Esse X, ele percorre esse fio na diagonal sem resistência, correto? E se ele descer pelo amperímetro, a gente tem que lembrar o seguinte, gente. O amperímetro, ele não tem resistência, beleza? Então, a corrente vai passar aqui, então vai deixar esse lado direito completamente em curto-circuito. Então, na verdade, o seu circuito ele é composto de uma FEM e 4 resistores ligados em série. Se eu achar a resistência equivalente aqui, né? Se eu achar essa resistência equivalente pela lei de Coulomb, eu tenho R mais R mais R mais R, 4R. Se eu usar a lei de Coulomb, a FEM é dividido pela somatória da resistência. Então, você tem a FEM sobre 4R. Beleza? Então, letra C. Um exercício complexo de você olhar a figura, mas fácil de resolver. Bom, é o seguinte, pessoal. Então, essa aula foi um teste aí que eu estou fazendo com vocês. Eu gostaria que vocês comentassem aí, certo? Para ver se deu certo, se deu para acompanhar. E eu creio que a gente vai continuar fazendo isso aí se der certo. Beleza? Até mais, bons estudos aí.